Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fé e Esperança. Hoje nós vamos conhecer juntos a história de São Bento. Então vamos lá. São Bento nasceu na Úmbria, na Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana e desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade de Spoleto, e depois foi morar em Roma, para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita, e levando-o para uma gruta escondida, no monte de Subíaco, lá o jovem Bento aprofundava sua vida de eremita, e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estais fazendo seu jantar, enquanto o meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, então, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. E logo a sua fama começou a crescer, e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, o superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando apenas prestar o serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento com Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas, abençoando a taça de vinho envenenado, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados e sozinhos. São Bento organizou a vida comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar os seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A Regra de São Bento é um livro escrito por São Bento com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos e a regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. Os milagres de São Bento. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o evangelho para o povo, e com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que foi construído no cume dos montes, e com suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martim. Esta foi a origem do grande mosteiro do Monte Cassino, criado em 529. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse a sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na Abade de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Sua imagem é representada com o livro das regras, um sino, que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente, representando o veneno,
um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo que ele passou no deserto, e uma vara, representando a disciplina. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas do Monteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha, significa que sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso encontra as seguintes inscrições: Cruz do Santo Pai Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, para trás Satanás, nunca seduzas minha alma, não coisas más que brindas, e beba tu mesmo de teus venenos. E também temos a grande oração de São Bento, como já conhecemos: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é do mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um santo dia, que Deus abençoe cada um de vocês.